Olá, bem-vindos a mais um report mensal da Novus Capital. Eu sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje vamos falar sobre o mês de junho e do fechamento do semestre. No cenário internacional, a gente teve uma mudança importante de cenário em junho. Os principais bancos centrais globais começaram a sinalizar um ambiente de queda de juros. Então a gente teve tanto o Banco Central Europeu sinalizando queda de juros, e o principal foi o Banco Central Americano, onde a gente pode ver no gráfico aqui ao lado, onde a gente tem a projeção de cada integrante que participa desse comitê, as suas projeções para a taxa de juros nos próximos meses. Então a gente consegue ver que teve uma grande queda de projeção, sinalizando que o próximo passo é a queda de juros. E toda vez que a gente tem um ambiente de queda de juros dos principais bancos centrais globais, isso resulta num ambiente mais favorável para as economias emergentes, em especial para o Brasil. No Brasil, o cenário político segue avançando favoravelmente. Então a gente tem a perspectiva ainda de votar, é o primeiro turno da reforma da Previdência antes do recesso, e se não conseguir votar a tempo, a alternativa de votar no início de agosto não vai ser prejudicial para os fundamentos positivos dos mercados. Então a gente teve um movimento forte em junho, né, dos principais mercados, refletindo um ambiente melhor político. Em relação aos dados econômicos, né, a gente separou até aqui uma projeção do Banco Central de inflação. Em relação aos últimos relatórios, a gente consegue ver uma grande evolução na projeção de inflação para 2020, que agora se encontra aí abaixo da meta de 4%, em torno de 3,7%. Então, na mesma linha dos bancos centrais globais, né, que começaram a sinalizar queda, o Banco Central do Brasil foi mais um que sinalizou que o próximo passo vai ser um ciclo de queda de juros, né, em linha com o que a Novus vem projetando já há vários meses. Então foi um mês aí muito positivo no Brasil e as nossas posições aí de juros em especial. Antes de começar a falar sobre atribuição de performance do Novus Macro, né, eu queria enfatizar aqui o fechamento do semestre de todos os fundos da casa, em especial falar do lançamento aqui do nosso novo produto, o Novus Long Bias, que acabou de completar 6 meses. Então a gente pode começar a apresentar a rentabilidade dele, que no primeiro semestre, né, até agora foi muito boa. Então, o Novus Long Bias fechou o primeiro semestre com uma rentabilidade de 24,78%, e no mês de junho tem uma rentabilidade de 5,77%. O Novus Macro, né, fechou aí o semestre com 7,22%, e no mês de junho tem uma rentabilidade de 3,95%. O Novus Ações fechou o primeiro semestre com 18,09% e no mês 6,72%. O Novus Institucional fechou o primeiro semestre com 4,02% e no mês de junho com 1,11%. E o Novus Previdência fechou o primeiro semestre com 4,70%, sendo que 1,82% no mês de junho. Então agora falando sobre a atribuição de performance, né, a gente separou aqui o Novus Macro, né, para falar um pouquinho da performance do mês de todos os fundos, e ela explica muito também do que foi a cara da performance do primeiro semestre. Então vamos começar falando sobre a posição de commodities. Então a gente vem defendendo aí uma tese, né, de compra de ouro, né, há vários meses. A gente separou até um gráfico para a gente ilustrar aqui porque essa posição, né, foi bem vencedora, em especial no mês de junho. Mas se olhar aqui todo o primeiro semestre, ela tem uma correlação muito grande, né, inversamente proporcional com juros, né, reais negativos no mundo. Então a gente teve uma queda de juro real proporcionada pelo movimento dos principais bancos centrais globais, e com isso a gente teve uma alta do ouro no mês de em torno de mais de 7%, e a gente conseguiu capturar bem dentro da nossa estratégia de opções compradas em ouro. E a nossa cabeça é seguir né, mirando essa compra, que a gente acha que no segundo semestre o ouro vai continuar
performando aí muito bem. Falando agora de uma posição aí que foi muito vencedora no primeiro semestre, em junho também, a gente teve a carteira de renda fixa em junho contribuindo aí com 2,45% no mês. Então toda a nossa estratégia, né, vendida em juros curtos, né, via opção e vendida em juros na parte intermediária, ela performou muito bem ao longo de junho, no primeiro semestre, em especial em junho, com a decisão do Banco Central sinalizando que o próximo passo, né, vai ser queda de juros. A gente capturou muito aí do cenário positivo nesse mês. Falando agora um pouquinho de bolsa, a bolsa teve um mês positivo, a gente fechou em torno de 0,60 positivo aí no mês. O cenário político, né, ficou mais benigno, com a perspectiva de votar a Previdência. A gente segue achando aí que a bolsa vai ser um ativo, um cavalo bom para pegar a melhora de Brasil. A gente está mantendo essa posição olhando o segundo semestre. A gente teve um movimento forte nos juros, que agora, olhando para frente, a gente acha que a bolsa, no relativo, apresenta aí um risco, né, retorno melhor do que a gente viu no juros no primeiro semestre. Complementando as posições, esse mês a gente não fez muita coisa em juros internacionais. A gente estava com uma posição que a gente chama aí de steepening na curva, que é comprado na parte longa americana e vendido na parte curta, mas a gente acabou zerando ao longo do mês. Em especial em moedas, apesar de ter contribuído aí com zero, ter ficado bem estável ao longo do mês, é a posição que a gente começou a reforçar olhando agora para o segundo semestre. Então a gente acha que todos os movimentos globais de bancos centrais, né, de cair juros, vão adicionar mais estímulo né, nos mercados, e com isso o dólar vai ficar fraco globalmente. Então a gente vem acompanhando um movimento muito forte de dólar global, que já dura alguns anos, e a gente acha que o Banco Central americano em especial, mudando a chave, falando em queda de juros, vai ser aí, a gente vai dar o início de um ciclo aí de dólar fraco. Então a gente começou a ter uma posição grande vendida em dólar, tanto quanto o real, tanto com algumas principais moedas globais, tentando capturar esse movimento aí no segundo semestre. Então é isso, queria agradecer aí a mais um Report Mensal, a presença de todos. Lembrar que a gente está em todas as mídias sociais, a gente tem nosso podcast semanal, onde a gente fala um pouquinho das posições, fala um pouquinho da semana, e a gente vai estar divulgando aí, tem a carta mensal, e acompanha a gente aí nas principais mídias sociais para saber mais sobre o que a Novos Capital está fazendo. Então, obrigado, até o próximo Report Mensal.